Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. É um prazer enorme para nós estarmos aqui nos sábados, às 18 horas, pontualmente, para falarmos, estudarmos alguma coisa da doutrina espírita, alguma coisa do Evangelho de Jesus. Estamos aqui, como sempre fazemos, guardando todas as medidas de segurança segundo os decretos que estão vigentes na nossa cidade. Somente eu vou falar e os dois operadores de vídeo e áudio. Estamos numa casa espírita. É claro que todo mundo que assiste essa live, repara que nós estamos no recanto. Nós viemos aqui porque o recanto é a matriz, é o órgão gerador, é o farol sinalizador. Então nós levamos isto como símbolo para que entre mais facilmente o recanto na casa de cada pessoa que é voluntário desta. Vamos iniciar nossa tarefa, então. Trazemos uma prece curta e muito significativa. Oremos. Pedimos, Deus, um novo dia a cada amanhecer, a liberdade para seguir, a permissão para aprendermos a amar, o trabalho para justificar a missão de viver, a esperança para colocá-la em nossos corações, a verdade para que os homens sigam com fé, a certeza de caminhar com luz que brilha sobre as nossas almas. Pedimos, Deus, por todos e para que um dia os homens se transformem em verdadeiros filhos de Deus. Assim será. Estão todos praticando o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho no lar, nas suas casas, diariamente às 20 horas? Nós discutíamos agora há pouco, antes de iniciar a nossa tarefa, antes do horário, com o Rafael, que está aqui comigo trabalhando, nos dando suporte técnico, a importância que está sendo para ele, a esposa e os filhos esse estudo. O quanto está sendo esclarecedor e o quanto está sendo gerador de dúvida, porque a dúvida nos leva à pesquisa e a pesquisa nos arremete ao saber. Então é importante que todos nós façamos, todos nós juntos, 20 horas diariamente. Nosso trabalho de hoje está inserido no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Daí, eu pensei assim, às vezes a gente lê o Evangelho ou não lê o Evangelho porque acha que é muito saco. A gente tem que falar as coisas com verdade. Não entende, as palavras são difíceis. Então a gente tem que explicar e temos que compreender que as palavras que tem no Evangelho eram palavras e frases montadas, utilizadas lá nos tempos de Jesus. Na verdade, não bem no tempo de Jesus, porque o Evangelho foi escrito 200 anos depois da morte de Jesus. Mas eram palavras muito antigas, e que muitas delas, naquela época, tinham um significado, e hoje em dia já não tem muito bem esse mesmo significado. E aí a gente fica sem compreender um pouco. Então, o que a gente faz? Como nos ensinou Divaldo Franco, a gente pula a página, ou pula, vai para o outro capítulo, deixa, isso aqui está muito difícil, não vou estudar. E o estudo do Evangelho, discutindo, analisado, entre mais de uma mente, nos leva à luz, aí nós compreendemos as coisas. Então, para que se confirme isso que eu estou falando agora, eu vou ler o item 1 desse capítulo, que diz assim: Jesus, tendo vindo para os lados da Cesárea de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que sou João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas.
Jesus lhes disse então: E vós, que dizeis do que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Esta passagem de Jesus sempre foi um motivo de confusão para mim. Eu custei a compreender, até que eu conseguisse admitir o atributo da reencarnação, que foi discutida pelos homens que, de pé de cima de suas vaidades e dos seus orgulhos, começaram a se pegar nas palavras. Não existe reencarnação, existe ressurreição. Mas como é que vai haver ressurreição se o corpo já apodreceu, já virou pó? Então, nós resolvemos hoje, calcados na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, trazer um pequeno e despretensioso assunto, uma pequena e despretensiosa abordagem para entendermos isso. Nós, homens e mulheres que vivem na Terra, não fazemos nada definitivo. Não pensamos nada definitivo. Não planejamos nada definitivo. Não criamos nada definitivo. Tudo é transitório para nós. Então eu trouxe hoje, e eu discuti aqui ainda com o Rafael, discutia não só, brincava um pouco, que hoje a nossa reencarnação vai passar por filtros de passar café. Que nós temos aqui dentro, filtros de passar café. Todo mundo faz isso. Todo mundo toma café em casa, ou quase todos, não só os mormons que não tomam café, mas eles passam cevado. Então eles usam o filtro igual. Mas o filtro de passar café, ele é produzido numa indústria, a gente chega em casa, bota café dentro, água quente, depois que usou, o que a gente faz? Descarta, bota fora. Todas as nossas atitudes são assim, são descartáveis. Quando nós somos adolescentes, jovens, nos apaixonamos perdidamente por uma mulher, atraídos, evidentemente, pela qualidade física dela. Todo mundo faz isso. Não existe ninguém que, quando jovem, namora porque aquela menina é muito prendada e sabe rezar a Ave Maria. A nossa atração por uma pessoa do sexo oposto é física e é transitória. Ela vai mudando ao longo do tempo. Logo que nós namoramos, depois que casamos, nós vivemos de paixões. Depois passamos a simplesmente nos amarmos. Logo a seguir, nós transformamos esse amor para a ternura. E depois transformamos essa ternura para respeito. E aí temos uma família feliz. Todas as nossas coisas. O nosso automóvel é temporário. Ele vai terminar também. A nossa casa é temporária. Ela vai virar ruínas uma vez. A única coisa que não é temporária nesse mundo que nós vivemos é a obra de Deus. E aí vamos lá para o Livro dos Espíritos. Que é Deus? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Questão número 1. E nos seus atributos diz que ele é infinitamente justo, que ele é infinitamente bom, que ele é eterno. E aí nós temos que nos reportar, fazer uma comparação de Deus conosco. Quando nós vamos criar uma coisa como um filtro de café, nós simplesmente tomamos foco disso e produzimos na indústria um filtro de café que depois vai ser descartado no lixo. Agora imaginem Deus, a inteligência suprema, que ele teve que pensar pela primeira vez em criar algo, vou botar um só, criar algo no universo que nunca mais precisasse de reparo,
que tivesse oportunidade de se corrigir quando necessário e que fosse eterno. Então ele criou muitas coisas, sempre nesse princípio. Criou a sua lei. A lei natural ou lei divina não muda, é eterna. Mas criou também os espíritos, porque era necessário que houvesse alguém para usufruir de tudo isso que ele criou. Mas os espíritos ele não ia criar completo, então ele deliberadamente criou os espíritos simples e ignorantes e deu-lhes a oportunidade de completarem seu conhecimento ao longo de existências. Mas uma existência, na maioria das vezes, não é suficiente para que o homem aprenda, para que o espírito aprenda tudo o que é necessário. Então, como um coador de café, se ele cumpriu o tempo dele, descarta, bota no lixo. Não pode ser assim. Deus tinha que prever uma sequência para isso. Então, ele previu a oportunidade de que o espírito voltasse ao ambiente experimental da vida para aprender mais e se aperfeiçoando. Isto é a grande justificativa da reencarnação. Nós precisamos aprender cada vez mais e mais e mais. Uma existência apenas não é suficiente. Nós precisamos de mais tempo. Nós precisamos de mais experiências. Nós precisamos estar de todos os lados da vida. Nós precisamos ser homens, precisamos ser mulheres, precisamos ser jovens, precisamos ser velhos. Precisamos desencarnar quando novos e precisamos amargar, como costumamos dizer, uma vida longa e doentia. Estas são oportunidades de nós aprendermos. E aprendermos por qual motivo? E isso Deus já previu. O motivo de confrontarmos sequencialmente os nossos erros e recuperarmos esses erros através de provas que teremos que enfrentar no futuro. E essas provas nos remeterão a expiações. Então, vamos dar outro exemplo da nossa vida. Quando nós somos adolescentes, nós somos atacados por espinhas. Quase todo mundo. Raramente um adolescente não tem espinha, né? A nossa prova é curar as espinhas, aprender a curar as espinhas. Então, nós usamos cremes, pomadas, fazemos simpatia, um monte de coisa. Aí, nós nos curamos das espinhas. Então, precisamos expiar essas espinhas. Como? Porque elas deixam cicatrizes. Então, nós temos que proceder de forma a fazer desaparecer as cicatrizes. Assim é a nossa vida. Nós chegamos aqui com um propósito a ser provado, por isso é prova. Nós aprendemos a amar. Nós chegamos aqui e temos que provar que aprendemos alguma coisa de amor. Então, vamos passar por esta prova. Depois, nós temos que expiar essa prova. Porque se a nossa prova foi para mostrar que nós aprendemos a controlar determinado tipo de mal, nós precisamos mostrar que aprendemos a dominar esse tipo de mal. Então, nós passamos por a expiação. Nós sofremos a dureza dos males da vida para aprendermos a superá-los. E só é a reencarnação que proporciona essa oportunidade. Se nós não reencarnássemos mais, se Deus criasse um espírito simples de ignorância e desse a ele a oportunidade de crescer e aprender, mas aí, quando aquele indivíduo que estava encarnado morresse, desencarnasse, o que ia fazer com o espírito que saiu daquele corpo? Ia proceder que nem o coador de café? Bota no lixo? E perdeu todo o trabalho que ele teve?
E aí a gente tem que imaginar que o trabalho que foi criar um espírito. Criar um espírito inteligente, com todo o potencial de desenvolver essa inteligência e o saber, detalhadamente, nos mínimos detalhes, para depois perder 70 anos, 80. Então falaria eu agora assim, tenho 74, vou morrer logo, 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 perder tudo, todo o esforço que eu fiz, todo o esforço que eu fiz de estudar prazerosamente, mas foi um esforço de criar os filhos como homens dignos e moralmente adequados, vou perder tudo. Vou ficar onde? Fazer o quê? Então aí vem a sabedoria divina. Ela nos dá a oportunidade de nós tornarmos ao ambiente escolar, e termos as mesmas oportunidades do passado para nos evoluirmos, para nos desenvolvermos, para aprendermos a amar, para aprendermos a ter ternura pelas pessoas, aprender a ter ternura pelos nossos entes, aprender a respeitar os nossos inimigos. Isso tudo demanda prática, e essa prática usa tempo, e o tempo para a vida encarnada é limitado. A 70, 80, 90, algumas poucas pessoas há pouco mais de 100 anos. E aí, perdeu tudo? Não, porque Deus previu que isso iria acontecer. Deus previu que o tempo não seria suficiente para aprendermos tudo de uma vez só. Então, Ele nos concede essa oportunidade de nós retornarmos novamente até a vida encarnada, a vida de relação, para colocarmos à prova as nossas necessidades, expiarmos nossos erros e continuarmos a evoluir. A cada encarnação, nós evoluímos um pouco. Nesta época agora, é impossível não se falar de pandemia, né? Nessa época agora, nós estamos passando por isso. Mas as pessoas que estão tendo o trabalho de estudar o Evangelho diariamente às 20 horas, estão notando, e nós discutíamos isso agora há pouquinho tempo atrás aqui, estamos notando a importância desse estudo, das portas que estão se abrindo e das dúvidas que estão aparecendo, e essas dúvidas ficam em nossas mentes para serem esclarecidas. Isso é evolução. Para possibilitar que, quando nós voltarmos numa segunda chance, já tenhamos uma matéria passada. Estamos passados por média, como dizem as professoras nas escolas. Não precisamos fazer recuperação, podemos ter novos conteúdos e ter novas experiências. Hoje, eu sou Luiz Paulo, um homem militar aposentado. Numa próxima vida, eu poderei ser Maria Antônia, uma dona de casa ou uma advogada com novas experiências. Aprender, como se diz popularmente, aprender o que é a dor do parto, o que é todas essas coisas. Isso aí é necessário que não se consegue numa vida toda, numa existência, perdão. Não se consegue, então é preciso repetir isso tudo. É preciso voltar a esse liceu e reiniciarmos o estudo de vida, visando o aperfeiçoamento de cada um. Aí nós estamos falando agora de justiça divina. Ele não deixou nada passar. Deus não deixou nada passar. E justamente, com imensa justiça, ele concede a todos a mesma oportunidade. Por isso dizemos que espíritos maus não existem em verdade. Existem espíritos ignorantes, que se aperfeiçoarão e se transformarão em espíritos bons. Nós estamos vendo isso agora e voltamos à pandemia. O que a solidariedade está sendo despertada na população?
O que o interesse desinteressado dos mandatários no mundo está se melhorando. Nós passamos toda uma vida tendo dificuldade de hospitalizar pessoas, porque não existiam vagas, não existiam hospitais, não existiam leitos de UTI. Agora está no limite, sempre no limite, mas estamos sempre criando. Não houve um problema sequer sem solução. Não houve uma pessoa sequer que tenha morrido ou ficado sofrendo porque não tinha leito no hospital. Tudo isso está sendo criado. Se criou mais leitos agora nesses meses do que se criou durante 10 anos antes da pandemia. Isso é aprendizado. Quando voltarmos numa próxima oportunidade de reencarnação, nós já chegaremos com esses conceitos prontos. Só vamos colocá-los à prova e aperfeiçoá-los. Esta é a grande necessidade, a grande justificativa da reencarnação. Sem ela, não teríamos nada disso. Então, quando falamos que existem pessoas que não creem na reencarnação ou que não admitem a reencarnação, a maioria delas calcada na vaidade, no orgulho, porque se acham donos da verdade, acham que já sabem tudo, vão se decepcionar quando morrer. É como o suicida que ia dar um tiro na cabeça achando que acabou com a vida. E aí desperta lá do outro lado e encontra Emmanuel, o Espírito. E Emmanuel lhes diz: sairás da morte tantas vezes quanto necessário, da vida, jamais. Então, isto tudo é a necessidade primeira, nossa primeira necessidade. Não é a nossa primeira obrigação, não é o nosso primeiro dever e não é o nosso primeiro direito. É a nossa primeira necessidade. Reencarnarmos sucessivamente para termos chance de aprender as coisas e poder nos aproximarmos lenta e gradualmente de Deus, chegando talvez a um nível muito próximo dele, conseguindo entendê-lo e até visualizá-lo, quem sabe. Para isso, precisamos retornar ao corpo físico mais vezes, porque na espiritualidade nós estaremos sempre aprendendo, mas nós somos examinados, seremos examinados, postos a provas só em uma situação, somente quando estivermos encarnados. Ninguém é promovido no mundo espiritual com relação ao conhecimento moral. Nós somos promovidos moralmente aqui na Terra. Nós precisamos passar aqui para provar que nós aprendemos e mais, que sabemos utilizar com acerto e parcimônia o conhecimento que obtivemos na vida anterior. E que foi reforçado com mais aulas durante o período que passamos encarnado. Se não houvesse reencarnação, não teríamos essa oportunidade. E Deus, que é justo, é infinito, é permanente, não permitiria que a nossa sucessão de experiências fosse travada por motivo algum. E como a lei dele, de evolução espiritual dos espíritos, é permanente, ele tinha que já ter criado também todos os dispositivos para que isso acontecesse eternamente. As reencarnações vão acontecer, se repetir eternamente. Nós estaremos sempre encarnando e desencarnando. Vamos chegar a um ponto que a diferença entre estar encarnado e estar desencarnado será mínima. O nosso espírito vai ser tão sutil que vai ser, o nosso perispírito, perdão, vai ser tão sutil que será muito semelhante ao espírito, mas ainda existirá. E ainda será necessário que tenhamos experiências no lado físico da vida.
mais sutis, mas teremos essas experiências sempre. Temos que admitir, mercê de nosso orgulho, de nossa vaidade, de nos acharmos os donos da verdade, é que acima de nós e à frente de nós existe alguém ou alguma coisa superior a nós, que sabe mais, que pode mais e que é permanente. Que Jesus, nosso Mestre, que exaustivamente nos trouxe, através das suas palavras, o ensinamento a esse respeito, possa, nesse instante, estar olhando por nós, como sempre esteve, e permitindo que nós, com menos dificuldades, aprendamos as suas lições, apliquemos em nossas existências para usá-la em nossas vidas, que são eternas. Que Ele nos proteja, nos abençoe e nos despeça na sua paz. Assim seja.